então, nós vamos estar lendo o texto que está no Evangelho de Marcos, os versos 17 ao 27. Nós vamos falar sobre a passagem do jovem rico que chega até Jesus. Vamos falar sobre o tema, o que é preciso para ter uma vida de serviço ao Senhor, o que é preciso para alcançar a vida eterna. Vamos então acompanhar comigo, queridos. Versículo 17, eu vou ler até o 27, diz assim: Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: Quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, Jesus então estava, nessa ocasião aqui, a caminho de Jerusalém. Então Jesus tinha saído da parte norte de Israel, estava indo para a parte sul, para a Judéia, Jerusalém. Faltavam aqui poucos dias para a crucificação de Cristo. Isso aqui é o finalzinho do ministério de Jesus. Então, na sua caminhada, muitas coisas aconteciam, né? As pessoas iam até ele curava enfermos, pessoas chegavam até ele para fazer perguntas, ele era ali provado por fariseus, mestres religiosos, chegavam até ele, faziam diversas perguntas. Então Jesus, na caminhada, que era uma caminhada, irmão, não era de Uber, né? Nem de trem, nem de ônibus, era a pé, né? A pé, os animais normalmente levando as cargas, o jumento, o burrinho. Então, muitos dias de caminhada. Jesus então está indo em direção a Jerusalém e chega até ele um moço rico. Diz aí no versículo 17, acompanhe comigo, queridos. No versículo 17 diz que um homem rico, um dos principais, chega até ele e diz assim: a primeira coisa interessante que eu quero destacar, queridos, preste atenção nisso. Aquele jovem rico, ele chega até Jesus, né? Ele se ajoelha, se prostra diante de Jesus em sinal de grande reverência, né? E diz assim: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês é o seguinte: o jovem se refere a Jesus dizendo assim: Bom mestre. Jesus, ele era chamado por mestre por todas as pessoas. As pessoas chamavam, tanto os seus discípulos como as outras pessoas de fora se referiam a Jesus como mestre, chamavam ele de mestre. Mas esse rapaz aqui, ele faz isso com mais cuidado ainda. Ele chama Jesus de bom mestre. O que Jesus responde para ele, antes de eu entrar na questão da vida eterna? O que Jesus responde para ele em relação à questão do bom mestre?
Versículo 18, Jesus diz assim, por que você me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Irmãos, vamos analisar aqui essa resposta de Jesus. Jesus Cristo, ele é o Messias, certo? Ele é o enviado de Deus, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, mesma natureza, mesma essência. Várias passagens bíblicas, como em João 1, diz que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas que foram feitas por meio dele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses, em Romanos, fala, enfim, em 1 João, vários versículos, vários textos que deixam claro, além das próprias palavras de Jesus, que ele é o próprio Deus, Deus Filho. Conhecemos a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por que Jesus responde assim? Por que você me chama de bom? Bom só Deus, Pai, que está nos céus. Meus amados, Jesus faz isso para mostrar para nós, para aquele rapaz, para os que estavam em volta, para todos nós, que não há um ser humano bom. Veja bem, Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem. Ele estava aqui em carne e osso, assim como eu, como vocês. E ele se coloca algumas vezes como um ser humano, como nós. E nessa ocasião aqui, por que Jesus diz isso? Porque ele de fato era um bom mestre, de fato ele era bom, sem pecado, perfeito. Só que aqui ele aproveita para destacar que não se pode chamar de bom, achar que alguma pessoa nessa terra é boa, não se pode ter a percepção, o entendimento de que alguém é perfeito, é bom, é uma pessoa que é perfeita em todos os seus caminhos. Não tenhamos. Nessa terra, todos nós somos seres humanos falhos. Então Jesus, embora sendo perfeito, embora sendo o próprio Deus, apesar do seu tempo aqui encarnado, né, deixou a sua glória, deixou o seu trono, esteve aqui conosco, mas mesmo ele sendo Deus, Filho, ele dá essa resposta para deixar bem claro: vocês que estão aqui ao meu redor, não façam isso com os demais homens, não chamem de bom. Às vezes a gente fala isso naturalmente, né? Uma pessoa boa e tal, mas não no sentido que esse jovem aqui estava falando, bom no sentido de perfeito, né? Então, amados, esse é um ponto bem importante para a gente ressaltar inicialmente. Então Jesus, ele vai continuar falando, né? Porque o jovem perguntou: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ana comentou aqui que o Rafinha falou sobre isso, né? Quem vai e quem não vai para o céu. Irmãos, Jesus vai começar a resposta. Versículo 19, acompanhe comigo aí, 19. Jesus diz para aquele jovem assim: você conhece os mandamentos, né? Todos já ouviram falar dos mandamentos, principalmente aquele jovem que era um judeu, né? Um israelita, recebeu todo o aprendizado dos mestres ali religiosos. Então Jesus diz assim para ele: você conhece os mandamentos, está aí no 19. Não matarás, né? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. Jesus cita alguns mandamentos aqui dos 10 mandamentos. O jovem responde, versículo 20. Ele, porém, replicou: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Então aquele jovem buscava guardar a lei, né? Não praticar aquilo que a lei condenava. E Jesus, 21, se dirige para ele mais uma vez, e o discípulo Marcos, ele diz assim, que Jesus o amou, está aí no 21, o olhar de compaixão de Jesus, de amor de Jesus por aquele jovem, e disse a ele assim:
uma coisa te falta. Presta bem atenção nessa resposta de Jesus, para que fique bem clara essa mensagem. Uma coisa te falta: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Meus queridos, aquele jovem tinha dito para Jesus que seguia os mandamentos. E Jesus continua, subentende-se que Jesus diz, ok, né? Jesus não refuta ele, mas Jesus diz algo que é muito mais profundo. Jesus fala assim: você tem seguido esses mandamentos, você é um dos religiosos como os outros aqui, tudo bem, só que te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem e dê aos pobres. Meus irmãos, imagina como aquele jovem rico recebe essa resposta, recebe essa recomendação de Cristo. E que lições podemos tirar disso? Queridos, no versículo 22, diz que aquele jovem ficou triste, pesaroso, por causa dessa palavra. E ele se retirou triste. Por que ele se retirou triste? Está aí no finalzinho do 22. Porque possuía muitos bens. Ele possuía muitos bens. Provavelmente muitos servos, né? Tinha tudo o que precisava. Então, quando ele recebe uma resposta dessa, um chamado desse, ele ficou impactado, ficou triste, ficou pesaroso, porque ele foi cheio, né, de alegria ali até Jesus, só que na verdade faltava algo fundamental naquele jovem ali, amados. Veja que ele diz que seguia os mandamentos, mas Jesus diz: isso não é o suficiente, você ainda não chegou aonde precisa chegar. O que isso ensina para nós? Meus irmãos, o que não faltam são religiões, né? Não faltam religiões, denominações, mais diversos nomes, né? Não faltam pessoas que falam sobre Deus, que falam sobre religião, né? Não faltam aí pessoas que falam da Bíblia. Mas, queridos, seguir a Jesus é muito além de você participar de um grupo, é muito além de você estar inserido em uma religião, em algum grupo. Quando Jesus diz para ele: vende tudo que você tem, isso não é um mandamento para todas as pessoas. Entenda bem isso. Vamos entender o sentido dessa palavra. Perceba que Jesus ele esteve com inúmeras pessoas, e algumas delas estão relatadas na Bíblia, nas passagens, né, dos evangelhos. E essa aqui é a única vez que Jesus faz uma recomendação dessa, que ele dá uma ordem dessa. Por que Jesus diz para aquele jovem vender tudo que ele tinha? Porque Jesus conhecia o coração daquele homem. Nós, irmãos, só vemos, né, os olhos físicos. Nós vemos fisicamente. Jesus conhece o interior, o coração. Então, amados, por Jesus conhecer o coração daquele homem, o que era para ele de maior importância, Jesus diz isso para ele. E ficou aqui bem claro. O que fica claro aqui com a reação desse jovem rico? O que fica claro aqui é que o verdadeiro Deus dele não era o Deus Criador dos céus e da terra, né? Não era o Deus Pai, mas eram os bens dele, era o dinheiro dele. Aquilo era mais importante na vida dele. Então Jesus foi no ponto fundamental, principal, porque não é possível servir a dois senhores, né? Veja que, como eu falei, Jesus não diz isso para todos. Não é que todo mundo tenha que vender tudo que tem. Não é bem assim, mas é o princípio, é o coração. Para esse homem, Jesus diz isso. Para outros, ele dá outras palavras de resposta. Queridos,
eu quero destacar uma coisa muito importante que a gente ouve muito no dia a dia, no meio evangélico, na televisão. Existem igrejas, denominações, líderes, que pedem dinheiro, os bens das pessoas, não tem? Quem já ouviu? Levanta o braço comigo. Não há ninguém que não tenha ouvido, né? Sobre isso, presenciado, enfim. Então, infelizmente, muitas igrejas, dizem evangélicas, pedem dinheiro descaradamente, pede até os bens. Acontece ou não acontece? Manda até vender bens e trazer para a igreja. Amados, como pode uma pessoa chegar a esse ponto? Em nome de Deus, dizer para uma pessoa vender o que ela tem e trazer para a igreja. O que Jesus está dizendo aqui é completamente diferente. Em primeiro lugar, Jesus não mandou ele vender e entregar o dinheiro para nenhuma igreja, denominação. Jesus falou para ele fazer o quê? Dar aos pobres. Não é isso? Então, de maneira nenhuma está correto alguém, algum líder, alguma denominação pedir para uma pessoa que está indo na igreja, que frequenta a igreja, vender seu carro, vender sua casa, vender o que for e trazer dinheiro para a igreja. Não caiam nessa. Se nunca caíram, não caiam, né? Não andem por essa linha, porque são pessoas que manipulam o evangelho e enganam, trazem medo ali, até mesmo medo, né? Dizendo que se a pessoa não fizer isso, ela vai ser amaldiçoada. Então, infelizmente, isso é uma realidade, mas esse não é o verdadeiro evangelho. Não é a palavra de Jesus, não é o que nós pregamos sobre o amor de Cristo. Dito isso, vamos seguir aqui, queridos. Jesus, então, diz no 23, que ele olha ao redor, e ali estava cercado de discípulos, né? Tinha outras pessoas também. Jesus diz assim, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amados, isso aqui é um fato. Presta atenção. Nós vamos entender isso aqui até o final da mensagem. Não é que todos os ricos não têm acesso à vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui, e é o que nós vemos, experiência própria, né, nossa, é que as pessoas que têm mais recursos, as pessoas mais autossuficientes, têm dinheiro para pagar a saúde, para pagar empregado, né, para viajar, enfim, para realizar os seus desejos, né, o seu lazer. Essas pessoas são, como eu disse, mais autossuficientes. Elas não precisam de alguma ajuda, elas não precisam de alguém de fora, elas não precisam de mais nada, entre aspas, né? Elas não precisam de mais nada porque elas têm tudo. Então, como eu falei, experiência própria de quem é evangelista, né? De quem prega a palavra, de quem vai nos lugares. É mais difícil um quebrantamento de um rico do que de um pobre. Isso é fato. Tem muito pobre que rejeita o evangelho também, irmãos. Vai acontecer muitas vezes que um rico se quebranta, reconhece a Jesus e o pobre não. É orgulhoso e rejeita Cristo. O que Jesus está dizendo aqui é que, no geral, a condição de vida da pessoa, no geral, tá? Normalmente, é mais fácil um pobre abrir para ouvir o evangelho do que um rico. Porque o pobre, o miserável, ele não tem muita esperança, ele não tem dinheiro para viajar, né? Para dar uma volta na Europa, ele não tem dinheiro para fazer muitas coisas diferentes, então ele tem mais tempo livre, e ele está cheio de necessidade, então ele dá mais ouvidos ao evangelho, à palavra. Isso é um fato, isso é uma realidade. Quem é evangelista sabe muito bem disso. Então é isso que Jesus está falando, tá? Mas a vida eterna ela é acessível a todos. A condição de vida da pessoa é que muitas vezes é um empecilho para ela chegar até Jesus. Esse é que é o ponto. Diz assim então 24, que os discípulos ficaram espantados com aquilo ali, com aquelas palavras. E Jesus continua falando, ele diz assim, 24, filhos, quão difícil é
para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Por esses motivos que eu acabei de comentar aqui. É difícil, muito difícil. Porém, irmãos, Jesus continua, ele diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele está usando uma ilustração, de algo humanamente, fisicamente impossível. Um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Jesus falando da dificuldade que é alguém que tem muitos recursos entrar no reino dos céus. Mas vamos seguir, amados, que Jesus vai completar isso aqui e a gente vai entender o todo. Diz assim 26. Eles ficaram, sobremaneira espantados, os discípulos. E eles diziam assim, finalzinho do 26. Quem pode então ser salvo? Veja bem uma coisa. Os judeus, os israelitas, o povo de onde Jesus veio, eles normalmente associavam riqueza aos bens, às bênçãos de Deus. Então, na cabeça deles, quando a pessoa era bem-sucedida, era próspera, ela tinha dinheiro, bens, é porque ela estava sendo muito abençoada por Deus. Assim como foi no caso de Jó. Eles tinham isso como um fato, uma verdade, de que a pessoa era rica, tinha muitos bens, porque ela era fiel a Deus, porque ela tinha uma vida que agradava a Deus necessariamente, e por isso ela recebia de Deus essas bênçãos materiais. Mas isso não é uma realidade, não é uma realidade. Isso era um entendimento geral entre eles, os judeus, mas não era uma realidade. Não era a verdade necessariamente. Então eles ficam muito espantados, porque eles pensam assim: mas como assim? Espera aí, se esse homem, se esse jovem, religioso, ia lá na sinagoga, seguia os mandamentos, esse jovem rico, com muitos bens, se esse homem, abençoado assim por Deus, com essa riqueza que ele tem, se ele não consegue entrar no reino dos céus, quem entra então? Quem pode entrar? Essa é a pergunta deles. Está aí no 26. Quem pode então ser salvo? Eles ficam espantados com aquilo ali, com as palavras de Jesus. Quem pode ser salvo então? Jesus responde no 27. Aqui a gente vai entender melhor ainda tudo isso. Jesus diz assim, fitando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível. O que é impossível para os homens? Ser salvo, ter a vida eterna. É impossível. Mas Jesus continua: não para Deus, ainda aí no 27, porque para Deus tudo é possível. Então vamos entender isso aqui, amor. Jesus agora ele abrange todo mundo, porque o pobre poderia inicialmente até pensar, então me dei bem, o rico não vai para o céu, então o céu fica para a gente, o pobre, mas não é bem isso. Jesus agora ele diz o seguinte: ser salvo é impossível. O que ele fala aqui agora? Para os ricos? Não. Para os homens. Ser salvo é impossível para todas as pessoas. Rico, pobre, branco, amarelo, índio, preto, para todos é impossível o ser humano se salvar, alcançar a vida eterna. Mas para Deus não é impossível, porque nada é impossível para Deus. Então, como ocorre a salvação? A pergunta do jovem lá no início: o que devo fazer para ter a vida eterna? Como nós alcançamos a salvação? A salvação, irmãos, vem pelo arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ainda. Então aqui, Jesus dá essa resposta, dizendo que para Deus não é impossível. Então, alegre-se, porque há esperança, há salvação. Eu quero comentar com vocês
sobre uma outra ocasião em que chegaram até Jesus, fariseus, religiosos, chegaram até Jesus e perguntaram assim: Mestre, qual é o maior mandamento? Fizeram essa pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? Vocês lembram a resposta? Jesus diz assim: o primeiro e maior mandamento é: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Está lá em Mateus 22, não precisa abrir não. Está lá em Mateus 22, 34 a 40. Jesus diz: o maior mandamento é: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então preste atenção na resposta de Jesus. E o segundo maior, Jesus continua. Jesus diz assim: há um segundo também. O segundo maior é: ame ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, acompanhe o raciocínio. Junta isso com a conversa do homem rico com Jesus. Lembra que Jesus perguntou a ele sobre os mandamentos e ele falou que cumpria? Lembra que Jesus falou: não matarás, não adulterarás, honrar pai e mãe. E lá nessa resposta, na outra ocasião, que Jesus é perguntado sobre o maior mandamento, ele responde outros mandamentos. E no final, quando ele diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, força, ame ao teu próximo como a ti mesmo, ele completa dizendo assim: disso dependem, preste atenção, disso depende, disso que? Do amor a Deus e do amor ao próximo. Depende toda a lei e os profetas. Palavra de Jesus. O que isso quer dizer? Se não houver o amor primeiro a Deus e o amor ao próximo, que é uma demonstração de amor a Deus, se não houver isso, esse cumprimento mecanicamente desses mandamentos que o jovem dizia que cumpria, não vale. Meus amados, isso é de extrema importância, porque Jesus disse: se você não amar a Deus e ao próximo, não adianta cumprir religiosamente ritos, leis, porque a verdadeira religião é muito além de cumprir leis, ritos. Meus amados, o que adianta o religioso fazer tudo direitinho todo dia, mas não se preocupar com quem está do lado dele? O que adianta? O que adianta ele fazer tudo aos olhos humanos, mas no fundo do coração dele, o Deus dele é o dinheiro, é os bens, não é o Deus o Criador? Vocês estão entendendo isso, amados? Então, junte a resposta de Jesus sobre o maior mandamento com essa resposta que ele dá ao jovem rico. Cumprir a lei, cumprir os mandamentos, para que isso seja satisfatório, esse cumprimento, é necessário esse amor a Deus ao próximo, senão não adianta. Porque Deus quer antes, Deus não quer, primeiramente, ele fala isso várias vezes no Antigo Testamento, sacrifícios de animais, aqueles ritos lá do Antigo Testamento. Tudo aquilo que eles faziam religiosamente, não. Deus quer primeiramente a justiça, a paz, o amor, o cuidado com os mais necessitados. É isso que Deus espera de nós, amados. Não adianta andar com a Bíblia e ir para a igreja e passar do lado de uma pessoa com fome e deixá-la com fome ainda, com frio. Estão entendendo, amados? Essa é a essência daquilo que Deus quer, de onde vem a salvação. Meus amados, a salvação, a vida eterna que esse jovem perguntou, vem por meio do arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. E quem se arrepende verdadeiramente dos pecados e tem fé, amor a Jesus, cumpre a lei naturalmente. Nós não somos perfeitos. Lembra que eu falei no início sobre a questão do ser bom? Nós não somos perfeitos nessa terra. Não seremos. Nós buscamos o aperfeiçoamento, Nós buscamos a santificação. Até que Jesus volte, nós buscamos ser pessoas melhores, meditando na palavra,
orando, buscando a Deus, obedecendo a sua palavra, mas nós somos falhos, nós cometemos erros. Só que precisamos ter uma vida piedosa, uma vida que busca agradar a Deus, que demonstre o amor a Deus. Como eu volto na questão da religiosidade, é necessário o amor a Deus, independente do seu status, independente do tempo dentro da igreja, independente da posição social. É fundamental o amor a Deus e ao próximo. Irmãos, eu quero ainda compartilhar com vocês o texto que está lá em Mateus. Vamos lá em Mateus 16. Mateus 16, versículo 24 ao 26. Mateus 16, 24 ao 26. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 26. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Meus irmãos, Jesus aqui está dando uma resposta aos discípulos. E ele fala no verso 24. Isso aqui é fundamental para o Evangelho, para quem quer seguir a Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Meus amados, negar a si mesmo envolve o arrependimento, se arrepender dos erros, dos pecados, se converter dos maus caminhos, deixar de praticar o pecado, negar o seu eu, negar o seu vício, negar suas práticas pecaminosas, negar seus próprios desejos. O negue-se a si mesmo não é deixar de viver. É interessante comentar isso porque as pessoas às vezes de fora acham que quando se torna crente não vive mais, não pode fazer nada. Alguém já ouviu isso? Crente não pode fazer nada, né? Mas não é isso. Isso não é verdade. Pelo contrário, aí que vive verdadeiramente, de maneira plena. Porque, meus irmãos, o negar a si mesmo não é deixar de viver a sua vida. Você vai continuar vivendo a sua vida, cuidar da sua família, vai trabalhar, vai estudar. O negar a si mesmo é deixar de colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar, queridos. Deixar de colocar suas próprias vontades, os seus prazeres em primeiro lugar, em detrimento das coisas de Deus. Então, o negar-se a si mesmo é renunciar ao próprio ego, ao próprio orgulho. Vocês estão entendendo? É renunciar ao nosso eu e colocar em primeiro lugar o reino dos céus, colocar em primeiro lugar Jesus, o amor a Cristo. Esse é o ponto, amados. Tome a sua cruz e siga-me. Lembra que Jesus respondeu para aquele jovem: venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Agora, esse seguir a Jesus, lembra que eu falei no início que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Aquele jovem ele poderia ir atrás de Jesus, da pessoa de Jesus, só que dias depois Jesus ia morrer, ia ressuscitar e ia subir aos céus. Então esse segue-me é muito além do que ir atrás da pessoa física de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, se referindo lá àquele jovem, né? Esse seguir a Jesus é seguir a sua palavra, seguir os seus mandamentos, é seguir o que Deus quer para nós, é servir a Cristo, é viver para Jesus. Nós vamos continuar fazendo o que precisamos fazer na nossa vida, como cidadãos, como pai de família, como trabalhador, sustentador do lar, tanto homens como mulheres. Agora, a grande diferença é o seguinte: a nossa vida passa a ser para Cristo, Jesus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas
nos são acrescentadas. Amados, o mais importante das nossas vidas é a vida espiritual, é receber de Deus a vida eterna, porque hoje nós estamos aqui, mas só Deus sabe até quando nós estaremos aqui. Muitos têm perdido a vida por diversos motivos. Estamos ainda numa pandemia, muitos têm partido dessa terra. E para onde vão? Meus amados, precisamos entender que o mais importante em nossas vidas é ter a segurança da vida eterna, amados. Porque quando partirmos daqui, estaremos no reino de Deus com Cristo para toda a eternidade. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Meus irmãos, caminhando então para o fim da nossa mensagem, Jesus, ele diz no 25, aquele que busca achar sua própria vida, sempre atrás dos seus interesses, todo o tempo, esse vai acabar perdendo a sua vida. Aquele que busca ganhar o mundo inteiro, Jesus completa no 26, a pessoa quer ter sucesso, quer ganhar, quer subir, quer crescer, quer ganhar o mundo inteiro. Jesus diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, amados? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Nada que há nessa terra, em termos de valor, de dinheiro, de bens, de pedras preciosas, de bilhões de dólares, nada nessa terra pode dar o homem por sua vida, porque a vida verdadeira, a vida eterna, vem por meio do arrependimento e fé, e isso é acessível a todos. Nesse momento, irmãos, eu quero chamar vocês para continuarem nessa meditação, nessa reflexão, em oração. Eu peço que vocês se coloquem de pé nesse momento. Meus irmãos amados, eu peço a vocês que estejam colocando suas mentes e corações nas mãos de Deus nesse momento, em oração comigo, pedindo a Deus o discernimento, o entendimento sobre as coisas espirituais, que a palavra dele penetre em nossos corações, em nossas mentes, que a gente entenda a necessidade de entregar nossa vida completamente a Jesus, confiar a nossa vida, a nossa alma, todo o nosso ser a Jesus Cristo. E nesse momento então, nós vamos estar orando. Eu quero que vocês fechem os olhos nesse momento comigo e vamos juntos orando com o missionário assim. Santo Deus, glorioso, eterno, maravilhoso Pai, santo, santo, santo é o seu nome, Deus glorioso, Pai bendito e eterno. Louvamos ao Senhor por este tempo aqui, ó Deus, por sua palavra, pelo teu amor, por tua graça sobre nós, pela revelação que o Senhor traz a nós, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá essas oportunidades, meu Deus, como temos aqui hoje, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, esteja com o teu Santo Espírito movendo nossos corações, operando, meu Pai, em nossas mentes, em nosso ser. Deus amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, por cada um aqui presente. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece as necessidades. Que haja, Senhor, reconciliação, que haja salvação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus bendito, louvamos ao Teu nome, agradecemos porque Jesus, meu Pai, nos amou primeiro. Jesus se entregou por nós, levou os nossos pecados. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus oramos a Ti e agradecemos. Amém, Senhor.